Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo os meus mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nittalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Bom, então, dando sequência à nossa leitura, capítulo 3, verso 30. Com a sua mente fixa na alma ou no eu, oferecendo todas as suas atividades a mim e livrando-se de todo desejo, possessividade e lamentação, lute. Agora Krishna ordena a Arjuna. Krishna, ele já aceitou a rendição de Arjuna, percebeu que Arjuna já não está mais argumentando com ele e agora está apenas simplesmente indagando do processo. Krishna agora pode dar a sua orientação, a sua instrução como um guru. O guru só dá ordens ao discípulo quando o discípulo de fato se rende. Do contrário, não tem por que o guru tentar dar ordem se o discípulo não tem fé, né? E possivelmente, ao não cumprir com aquela ordem, cometeria uma ofensa. Então agora Krishna diz bem claro, lute. 31. Aqueles que estão livres da propensão de encontrar falhas ou defeitos alheios, aqueles que têm fé completa em mim e que estão sempre seguindo os meus ensinamentos, né, como a execução de Niskama Karma Yoga, estão liberados da prisão das ações fruitivas. Ou seja, aqueles que estão cumprindo com os ensinamentos que Krishna dá aqui no Bhagavad Gita se tornarão livres da prisão das ações fruitivas, ou seja, das ações que não têm sentido algum. Passarão a ver e a fazer tudo em relação com o Senhor Supremo. 32. Mas saiba que aqueles que estão sempre procurando encontrar defeitos e não seguem as minhas instruções, eles então ficarão desprovidos de discernimento, serão enganados pelo conhecimento original, verdadeiro, né? E terão todos os seus esforços para alcançar a perfeição espiritual arruinados. 33. Mesmo um homem de conhecimento atua de acordo com a sua predisposição natural, porque cada entidade viva segue a sua própria natureza. Mas o que pode ser alcançado através da repressão dos sentidos? Ou seja, não adianta você tentar reprimir os seus sentidos, você precisa, na verdade, utilizá-los da maneira correta. Lembra que eu já expliquei algumas aulas atrás que não devemos tentar anular os nossos sentidos ou simplesmente tentar controlá-los, né, de maneira, vamos dizer assim, artificial, porque eles não poderão ser de fato controlados, a menos que eles sejam ocupados, né, em atividades que de fato possam sublimá-los, que são atividades devocionais. 34. Todos os sentidos são controlados pelos apegos daquela pessoa e pela aversão aos seus respectivos objetos. Portanto, você nunca deve se tornar subserviente aos seus sentidos, porque esses apegos e essas aversões são, na verdade, um impedimento para o progresso do sadhaka, ou do praticante espiritual, no caminho da auspiciosidade. Ou seja,
você deve recusar todo tipo de aversão e apego. Aversão aqui é justamente em referência ao que eu disse do fato da pessoa tentar restringir o uso dos sentidos, ao invés de apenas ocupá-los da maneira correta, né? E apego é justamente o que a gente tenta evitar também, que é a associação irrestrita dos sentidos com os objetos do mundo. 35. 35 também é um verso importante, que diz assim: Shreyam swadharma viguna paradharmat swanustita swadharme nidhanam shreya paradharmo bhayabhavaha. É muito melhor executar as suas atividades prescritas, mesmo que de maneira imperfeita, do que tentar executar as atividades dos outros perfeitamente. É melhor você morrer, né, tentando executar o seu dever, né, do que você simplesmente se ocupar no dever alheio e ser bem-sucedido. Aqui tem um ensinamento bem interessante. Perdão. Aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que Bhagavan Krishna, ele percebe que devido ao apego e à aversão, Arjuna está se tornando incapaz, né, de cumprir com o seu dever de lutar. E, ao invés, ele considera muito mais fácil praticar a ahimsa, ou a não violência, que na verdade é o dever de outro grupo de pessoas, que no caso são os brahmanas. Os brahmanas devem sempre praticar a ahimsa, não violência. Mas o kshatriya, ele tem a obrigação de lutar, de praticar a violência. Então é dito no Bhagavatam 7, 15, 12, que a árvore da irreligião, né, ou da não religião, tem 5 galhos. O primeiro é vidharma, ou executar atividades que são opostas à religião, ao dharma. Segundo, paradharma, ocupar em princípios religiosos alheios, ocupar-se em princípios religiosos alheios. O terceiro, abhasa, ou seja, fazer um show, né, de princípios religiosos, ou seja, demonstrar princípios religiosos, quando na verdade você não os segue de fato. A quarta, upama ou upama dharma, praticar princípios que aparentam ser religiosos. E o quinto, chala dharma, praticar uma religião enganosa, que engana os demais, ou seja, a hipocrisia. Aquele que conhece esses princípios religiosos poderão abandonar então todos os atos proibidos, todas as ações proibidas, correto? Srila Gurudeva, ele explica aqui também no seu comentário que atividades como a não violência são prescritas para os brahmanas, né, que estão situados no modo da bondade, ou sattva-guna. Para os kshatriyas, que estão no modo da paixão, o raja-guna, a recomendação é sempre lutar. Portanto, o dever prescrito para o kshatriya é se ocupar em batalhas. Mesmo que o kshatriya morra durante a batalha, ele alcança os planetas celestiais. Portanto, é muito melhor lutar. Ok? Então, Krishna, ele explica para Arjuna que, na verdade, se ele se omite, né, da necessidade de lutar, tudo estará arruinado para ele. Ele estará descumprindo com os principais preceitos védicos, que são superiores ao fato de você estar matando um parente. Isso a gente já explicou bastante lá no começo, né, nas primeiras aulas.
Então aqui um outro verso do Bhagavatam que é citado, 11.5.41. Aqueles que se abrigaram exclusivamente em Krishna, que tem ele como seu único abrigo e que renunciou a todos os tipos de karma, eles já não estão mais endividados com semideuses, com sábios, com entidades vivas, como seus antepassados, etc. Ou seja, aquele que se rendeu completamente a Krishna, ele já não é mais implicado nas reações kármicas de modo geral. E o que Krishna quer que Arjuna faça é isso, que ele se renda completamente a ele. No final do Bhagavad Gita, Krishna vai dizer para Arjuna: Sarvadharmam parityaja mammekam sharanam braja. Abandone todos os tipos de atividades prescritas e simplesmente se renda a mim. Qualquer pecado, qualquer problema que você tenha, eu darei conta, eu te purificarei. Não se preocupe com nada mais além do que simplesmente se render à minha vontade. Verso 36. Arjuna então disse: ó Krishna, ó descendente de Vrishni, o que parece então forçar uma pessoa, né, a se ocupar em atividades pecaminosas, mesmo que ela não deseje fazer isso? Ou seja, Arjuna diz: muitas vezes nós sabemos que é errado nos ocuparmos em atividades pecaminosas, mas ainda assim não conseguimos nos controlar e somos impelidos, levados a executar essas ações. Por que isso acontece? Arjuna pergunta. E aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que, logo no começo do Gita, no verso 3.34, foi dito Raga Dvesho Vyavastito, ou seja, mesmo que um homem de discriminação, ou seja, um homem de conhecimento, ele possa desenvolver apego por atividades sensuais, ou seja, satisfação dos sentidos, né? Como, por exemplo, desejar a esposa alheia, que é proibido nas escrituras, né? Este homem, ele vai estar incorrendo num pecado, mesmo sabendo, né, que aquilo não é correto. Mas o que o leva a executar tal ação? Então, contra o seu próprio, como se diz, a sua própria vontade, né, as pessoas elas são levadas a cometer pecados. Por que isso acontece? Então, agora Krishna vai explicar no próximo verso, 37. É um verso famoso também. Kama esha kroda esha rajaguna samudbhava mahasano mahapapma bidi enam iha vairinam. Krishna diz: a luxúria, o desejo de desfrutar os objetos dos sentidos, que na verdade são transformados em ira, nascem do modo da paixão. E ela é destruidora e extremamente feroz. Saiba que ela é o primeiro inimigo das entidades vivas neste mundo. Então a causa de todos os problemas é a luxúria. Como eu expliquei antes, luxúria não é apenas desejo sexual, como muitas vezes é colocado na língua portuguesa, mas luxúria tem um sentido mais amplo. Isso significa você desfrutar de qualquer sentido seu. Tem um verso no Chaitanya Charitamrita que diz: Atmindriya pritivancha tare bolekam, Krishnindriya pritivancha bole premanam. O desejo de satisfazer os seus próprios sentidos é chamado de luxúria, kama. E o desejo de satisfazer os sentidos de Krishna é chamado de prema, ou amor. Amor de verdade. Então aqui no comentário do Srila Gurudeva, ele diz: luxúria e, como se diz,
luxúria e avareza são descritas como os primeiros inimigos, os inimigos principais das entidades vivas no caminho da liberação. Kama, o desejo de desfrute dos objetos dos sentidos, é especificamente o inimigo original. Krodha, ou a raiva, a ira, né, é apenas uma transformação desta luxúria. A luxúria ela é descrita como sendo Mahasam, ou aquele inimigo cuja barriga ou cujo estômago nunca está cheio, nunca está satisfeito. Ou seja, há sempre uma fome insaciável, né, que você precisa estar o tempo inteiro colocando algo ali dentro. Ou seja, você precisa o tempo inteiro estar satisfazendo essa sua luxúria. E nós simplesmente viramos escravos dessa luxúria. Então é necessário, com urgência, restringir ao máximo, né, esse abuso dos sentidos e dar-lhes algo que seja de fato proveitoso no sentido, né? Ou seja, começar a satisfazer os sentidos com aquilo que de fato eles podem se agradar, que são tópicos relacionados a Krishna, tópicos relacionados à vida espiritual de modo geral. Quando haverá assim então a satisfação plena. Por exemplo, as pessoas que estão acostumadas a se alimentar com fast food, né, ou junk food, né, que são alimentos artificiais, processados, né, feitos com os piores ingredientes possíveis, né, muitas vezes com carnes, etc. Né? Então, o que acontece? Então, o que acontece é que o corpo ele começa a receber aquele alimento, né, da pior qualidade e ele já não se satisfaz tanto, ele vai ficar sempre naquela ansiedade, naquela fome contínua, porque ele não está recebendo a nutrição necessária, porque aquele alimento ele é fraco como nutrição. Mas a partir do momento em que você começa a se alimentar de alimentos integrais, de sucos verdes, né, de frutas, de alimentos que de fato trazem nutrição, automaticamente o seu corpo fica saciado, você tem fomes apenas nos horários corretos, né, e você vai, obviamente, perder aquela necessidade de comer açúcar, de comer coisas fritas, de comer coisas picantes, né, de comer alimentos com um paladar artificial, e você vai automaticamente se condicionar ao paladar original, alimentos que não têm adição de açúcar, que não têm adição de sal, alimentos que não têm nenhum tipo de ingrediente artificial, e eles vão nutrir o seu corpo de maneira que você vai conseguir, inclusive, vencer diversas doenças, simplesmente através de uma boa alimentação. Então você pode transferir esse exemplo para a questão espiritual. Nós estamos, as pessoas de modo geral, elas se alimentam espiritualmente de junk food, ou seja, de alimentos, de informações, né, de situações que são extremamente danosas para a vida espiritual. Então você precisa refazer essa sua dieta espiritual. De que maneira você quer alimentar a sua alma, né, para que os seus sentidos fiquem satisfeitos em si mesmos e não tenham a necessidade de correr de um lado para o outro, né, buscando uma satisfação que é simplesmente fugaz, né, e, na verdade, danosa, tem efeitos colaterais. Então procure transformar o seu dia a dia e colocar a sua vida em sintonia com objetos que possam de fato fortalecer a sua alma e não simplesmente destruí-la. Correto? Então aqui Gurudeva também cita um verso do Bhagavatam, 9, 19 e 14, que diz: ao adicionar ghee no fogo,
o fogo simplesmente aumenta. Da mesma forma, quando você satisfaz os seus desejos luxuriosos, eles simplesmente aumentarão, eles não irão desaparecer. Muita gente acha que por satisfazer um desejo faz com que depois, você não tenha mais, mas é o contrário. Quanto mais você alimenta aquele desejo, mais ele cresce, forte, mais forte ele fica. Tem um exemplo que é dado por Srila Bharati Maharaj, que ele explica quando você vai ao campo, por exemplo, colher folhas de espinafre, por exemplo, Você faz o primeiro corte da folha de espinafre e você deixa o talo, a raiz na terra para ela poder rebrotar. Quando ela rebrotar, as folhas irão ficar mais grossas, tá? Mais ásperas. Daí você corta de novo. Da terceira vez, que elas vão nascer ainda mais grossas, mais fortes. Então, da mesma forma, quando você corta um desejo satisfazendo ele vai nascer mais intenso, mais intenso. A gente vê isso no caso de adicção, por exemplo, de drogas. As pessoas elas acham que simplesmente elas vão ali fazer um uso recreativo, vão ali simplesmente sanar uma curiosidade, sanar uma satisfação, mas aquilo vai crescendo, até que se torna incontrolável. Incontrolável. Então é bom que nós não deixemos esses desejos se acomodarem dentro de nós, não deixemos que a luxúria se acomode dentro de nós. Não aceite isso como parte da vida, isso não é parte da vida normal. Isso é um desvio da vida normal. A vida normal é uma vida de harmonia, de serenidade, de equilíbrio e de comunhão com Deus. Claro que nós não estamos falando que todos devam ser celibatários ou monges, nada disso. Mas mesmo um casal, ele deve ter uma vida controlada. Ele não pode ser também refém dos seus impulsos. Ele precisa também levar uma vida religiosa e aquele casal também, obviamente, ter as suas relações, ter os seus filhos, sem nenhum problema. Mas ainda assim dentro de um padrão em que você tenha uma vida espiritual, uma vida material saudável, sem excessos, correto? Bom, tem outro verso do Bhagavatam 9, 19, 13 que diz: todos os grãos, todo o ouro, todos os animais, todas as mulheres do mundo inteiro não podem satisfazer a luxúria de um homem sequer. Ou seja, se você abrir espaço para a luxúria, ela vem de uma forma terrível, que nada vai te satisfazer. É por isso que nós vemos pessoas que se tornam muito poderosas, pessoas que acumulam muito dinheiro, pessoas que têm tanto dinheiro que elas não conseguem nem gastar, mas ainda assim elas continuam o quê? Buscando dinheiro. Você vê políticos corruptos engordando as contas bancárias, assim, indiscriminadamente, e daí as pessoas pensam, nossa, daria para viver com tão pouco, mas ainda assim eles querem mais, querem mais, querem mais. Grandes corporações, grandes multinacionais, não estão satisfeitas com o negócio local, elas querem expandir, e daí vem o desejo de controlar, o desejo do poder, que também é um impulso da luxúria. Isso vai assim a níveis inimagináveis, até que há o colapso. Porque de fato o homem não consegue desfrutar tudo o que há no mundo. Existe um limite, e existe uma punição também, porque isso vai gerando um karma negativo. Então, obviamente que não há essa possibilidade. Porém, enquanto potência, essa luxúria poderia consumir tudo que existe no mundo e ainda assim não ficar satisfeita. É muito importante nós pensarmos sobre isso, muito importante. 38, um outro verso importante.
Dhumena vrityate vanir yatha darsho malena cha yatto benavrito garbas tatha tenadam avritam. Assim como o fogo pode ser encoberto pela fumaça, o espelho encoberto pela poeira, um feto encoberto pelo útero, assim o conhecimento verdadeiro da entidade viva também permanece encoberto pelos diferentes níveis ou camadas de luxúria. Agora entra a questão da luxúria com o avanço espiritual. Numa outra aula eu expliquei em relação a isso, eu disse que não é que nós sejamos contra, né, o uso dos sentidos, mas nós precisamos entender que o uso restrito dos sentidos impede que você tenha um avanço espiritual. Tá? Então, olha, tem muitos grupos aí que fazem, por exemplo, o despertar da Kundalini, né, ou a prática do Tantra, do Maituna Tantra, para o despertar da visão espiritual que seja. É uma série de especulações. Né? Através da relação, né, sexual, vamos então ter o despertar, né, da consciência universal. Tudo isso é a maior enganação. É a maior enganação. Muitas vezes o líder desses grupos é quem quer desfrutar, né, dos seus discípulos. E ele vem com esse papo todo de transcendência, quando na verdade o que ele quer é simplesmente se ocupar em desfrute barato dos seus próprios sentidos. E as pessoas, devido à ignorância, são levadas, né, a crer, né, porque geralmente elas são carentes emocionalmente, né, elas têm uma série de limitações, né, e assim elas são abusadas, mesmo que até de maneira consentida. Né? Muitas vezes por ignorância se deixam levar e acham que aquilo, né, é o caminho correto. Um dos maiores pregadores dessa linha foi o Osho, né, o Rajneesh. Ele foi, na verdade, um grande enganador, né, um grande pilantra, e desencaminhou muita gente com essa ideia, né, de que através da liberação da energia sexual você alcançaria estados elevados de consciência. Né? Só que em lugar nenhum dos Vedas você tem orientação nesse sentido. Né? Então, muito cuidado com gente que vem da Índia, com gente que tem barba grande, que veste uma túnica e fala em hindi ou em sânscrito. Não tem nada a ver, muitas vezes, com a tradição védica. Tá? É a mesma coisa dizer que quem vem do Brasil é necessariamente católico. Tá? Não é por aí. Então, muito cuidado. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que você somente consegue se lembrar de Deus e da sua meta mais elevada quando a luxúria não é tão profunda dentro de você. Mas quando a luxúria se aprofunda, essa lembrança se torna impossível. Lembra que antes a gente chegou naquela conclusão de como a falta de memória é originada desde lá do começo com a luxúria? Então, da mesma forma, a lembrança dessa meta, o acesso a essa meta transcendental, esse conhecimento transcendental, dependem do fato de você ter menos luxúria. Correto? Verso 39. Ó Arjuna, o conhecimento verdadeiro de uma entidade viva, sábia, está encoberto pelo seu inimigo mais poderoso, que é a luxúria. Essa luxúria, ela queima como um fogo e jamais pode ser saciada. 40. Os sentidos, a mente, a inteligência, são tidos como o local de residência da luxúria, a morada da luxúria. E através deles, a luxúria, ela encobre o conhecimento da alma sobre quem ela é,
e a torna completamente condicionada. Aqui no comentário, Srila Gurudeva diz: a pessoa pode ser facilmente conquistada pelo seu inimigo quando ele descobre... Não, perdão. Uma pessoa pode facilmente derrotar o seu inimigo quando ela descobre aonde o inimigo se esconde. Então, os sentidos são o esconderijo da luxúria. Portanto, quando você controla os seus sentidos, a luxúria pode ser facilmente derrotada. Mais uma vez, voltamos ao ponto de focar os nossos sentidos naquilo que é transcendental. E assim nós podemos evitar que a luxúria encontre um ninho, encontre um local onde ela possa se manifestar, se multiplicar, né, e nos controlar. Ok? A gente vai encerrar por aqui. Desejo a todos um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.